Vamos botar fogo no parquinho do Moraes. Sérgio Moro, um dos nomes mais marcantes da justiça brasileira, conhecido também como juiz mão de ferro entre os bandidinhos, deu entrevista ao cabeça de caixa d'água Emílio Surita para falar sobre o julgamento de Bolsonaro e mostrar que adversários podem ser aliados. Ele também revela detalhes sobre o caso Janones e a luta incessante do Brasil contra o crime organizado. Quer saber tudo? Não perca os melhores momentos da entrevista, descubra como integridade e coragem podem transformar o país. Assista agora! O Brasil não quer ser isso. O Brasil não quer jogar uma cabeleireira que passou batom numa estátua, 14 anos preso. E o Brasil não quer ver gente como Sérgio Cabral fazendo gracinha como influencer quando roubou metade do estado do Rio de Janeiro. E acha que ele voltou atrás agora pela opinião pública? A opinião pública... Não é possível você concordar com essa pena, né? Não é possível. Eu acho que o ministro Fux, que está nessa turma de julgamento, pediu vista, é uma sinalização de que é possível que haja uma divergência, que ele vai abrir uma divergência ali dentro do tribunal. Vamos ver, né? Não dá para prever o que vai acontecer, mas principalmente de justiça, para rever essa pena. E o próprio ministro Alexandre, embora ele já tenha dado voto, ele pode voltar atrás. Sim. E se ele fizesse isso, liderasse essa mudança de diminuir a pena, acho que todo mundo aplaudiria. Você não está vendo que esse exemplo seja o exemplo de não faça nada que a gente não queira, senão, olha aqui. Mas você não acha que as pessoas já estão com medo de se manifestar, uma falta de proporção que a gente nunca viu antes? Eu até entendo um pouco o Supremo Tribunal Federal, porque é uma reação, né? Ele foi atacado, teve invasão, é o momento da gente olhar para frente e evitar esse tipo de... A gente quer estar numa democracia, de fato as pessoas hoje têm medo, mas está na hora de fazer aquele recuo para a gente normalizar, sem estar com medo de desagradar X ou Y, seja o ministro Supremo, seja um senador, seja o presidente da República. A história do julgamento do Bolsonaro com o Zanin e Flávio Dino, e o que você acha que vai acontecer com esse julgamento, na sua visão? O julgamento, a minha avaliação, também falei publicamente sobre isso. O melhor que o Supremo poderia fazer nesse caso, pega o caso e manda para a primeira instância. Primeiro, não tem um deputado federal só, que é o Alexandre Ramagem, entre os denunciados. Nenhum outro tem furo privilegiado. O Ramagem, ele foi denunciado, mas os atos que são imputados a ele são anteriores ao exercício do mandato. Então também isso não fixaria a competência do Supremo. O Supremo pode pegar isso e mandar para a primeira instância. Até porque o Lula foi julgado em primeira instância. Ele foi julgado por mim, depois pela minha colega que me substituiu em outro caso. Foi julgado no Tribunal de Apelação. São mais três, Mais três. Brasília. E depois o STJ, 5, né, ministros mantiveram. Depois veio essa reviravolta, a meu ver, política de anulação das condenações, teve ampla defesa, teve devido processo. O que aconteceu quando foi confirmada a condenação dele pelo tribunal, o tribunal é que mandou, inclusive, prender, mas aí aplicando a jurisprudência da época, fez o certo o tribunal. Ele não pode reclamar de nada que não teve ampla defesa. Depois ele foi favorecido por essas reviravoltas, bem, segue adiante, vamos olhar para frente. Mas nesse caso do Bolsonaro, manda o caso para a primeira instância e se livra dessa batata quente, vai ser julgado, vai poder julgar ainda em recurso. A manutenção do caso no Supremo é questionável, porque nenhum deles tem mandato. Agora eles mudaram a jurisprudência recentemente para dizer que continuam, mesmo após o mandato, mas parece também aquela mudança meio de ocasião, né? O ministro Flávio Dino, quando ele era político, ele deu declarações lá pesadas, né? Contra o Bolsonaro. E, evidentemente, isso impacta a imagem lá de uma possibilidade de um julgamento imparcial. O próprio Zanin, todos eles ali têm questionamentos, porque esse julgamento não é só o Bolsonaro sendo julgado, também, de certa maneira, é o próprio tribunal. Eles vão ter poder ainda recursal para decidir o caso, mas vai cair com o juiz, vai distribuir, ninguém sabe quem é o juiz, e vai ter um julgamento normal ali. São acusações graves que ali são feitas, mas tem direito a um julgamento justo. Perfeito. Né? Aí tem a discussão, houve golpe, não houve golpe, houve tentativa, não houve tentativa, só foi plano, houve alguma coisa. O crime é a tentativa de golpe mesmo, se chegou a haver tentativa ou não. Então, mas porque juntaram uma coisa a outra, né? Eles juntaram um monte de fato, que é aquelas ligações e não sei o quê, a minuta, aquela coisa toda com esse 8 de janeiro. Eles juntaram um negócio no outro e falaram, isso aqui é uma coisa só. E não existe uma evidência de que tinha um maestro ali por trás
do 8 de janeiro. Para mim, as pessoas se exaltavam. A prova ainda não apareceu. Pode até ser que, de repente, surja. Mas por hora, não. Agora, até aí tem que avaliar o Supremo se aquilo que aconteceu em novembro, em dezembro, se aquilo já bastaria ou não para configurar uma tentativa de golpe. E essa é a grande questão jurídica desse caso. A gente está vendo aí dos problemas da economia, né? Vamos entrar numa recessão. O Lula fazendo essas coisas aí, emprestando dinheiro do trabalhador para ele mesmo, né? Eu tava ouvindo essa aqui é boa, essa eu gostei. Alguém fala assim, ó, eu roubei, desculpa, roubei, tá aqui o dinheiro, tô de volta, tem a prova lá que foi validada, e aí depois voltam atrás. Explica um pouco como que funciona a justiça nesse sentido. Como eu disse, né? Eu entendo que não tem uma razão jurídica para essas anulações, né? É um movimento político, não estou acusando aqui o tribunal de nada, mas existe um contexto político do qual o Lula está na presidência e o país andou para trás em termos de combate à corrupção, de prevenção à corrupção, que vai muito além da Lava Jato, né? Por exemplo, lá, começou lá atrás quando reviram aquela questão da prisão em segunda instância, quando começam a estender o foro privilegiado. E na própria legislação, aprovaram algumas leis que foram ruins. Nova lei de abuso de autoridade é ruim. Mas essa situação, assim, ele fez um acordo, ele confessou, ele admitiu, devolveu o dinheiro. Como é que vai dizer que isso é nulo? E por que isso é nulo? Como é que pode ser isso nulo? Ainda que aqueles fatos que afirmam fossem verdadeiros e não são, que a gente estaria tramando e estaria combinando as coisas, não tem nada disso nesse caso. Alguém foi lá e confessou o crime, fez o acordo. Então ele confessou. A partir daí, ainda que tivesse um problema para trás, agora vai fazer o que com o dinheiro? Vai devolver para eles? Né? O dinheiro que ele admitiu que roubou? É o dinheiro que ele admitiu receber de suborno? Ele tem direito a esse dinheiro, de alguma forma? Vejo com olhos negativos isso tem acontecido ali, com votos vencidos no Supremo Tribunal Federal, que a gente respeita, a gente vê, lamento. A gente tem que retomar essa agenda anticorrupção. Você acha que a corrupção traz essa paz maravilhosa ao país? Ninguém reclama, tá todo mundo bem. O Pix tá pingando. O problema é que quem pode reclamar às vezes não tem muita voz, né? Que são as pessoas lá que são prejudicadas do medicamento que falta na saúde, a obra pública que nunca termina, né? Que outra maldição do Brasil é essa, a obra pública que se eterniza. Aí você vai ver o motivo, os aditivos, sempre é um problema. Nunca acaba aquilo lá porque é uma fonte, muitas vezes, de recurso que acaba indo lá para a corrupção, fora a própria ineficiência. A gente tem que tentar retomar, o momento é difícil. Eu apresentei até semana retrasada um projetinho até para tentar botar isso no debate, que foi daquele caso lá, o Janones, né, que confessou um crime também, rachadinha, né? Que assim, você nomeia um servidor pro teu gabinete e você pega o salário dele, parte, né? Então, assim, você divide com a turma, né? Isso é crime. Ele confessou, fez um acordo de, como chama, não persecução penal, em que ele tem que cumprir determinadas condições, mas continua no mandato. Não dá, né? Eu acho que tem uma quebra de confiança. Eu acho que não deveria poder nesses casos. Mas se for fazer, tem que renunciar ao mandato. Ou renunciar ao cargo se não for mandato. Porque é imoral, né? Agora eu vi um vídeo que ele mandou dizendo que não, que ele... Não. Ele tem um vídeo que ele confessa. Sim. E agora ele falou, não, eu não confessei. Isso é fake news. E a impressão que a lei funciona para um lado só. Essa é a impressão que passa e eu queria perguntar até da tua perspectiva de político. A direita, ela tá sendo perseguida? Bem, tem tido esses processos e, em sua maioria, acabam sendo contra políticos do espectro da direita, né? Tem também, né? Esse próprio caso do Janones, acho que o melhor teria se não fazer esse acordo, ou fazer um acordo mais duro, para tentar normalizar as coisas, e um passo importante o próprio Supremo poderia dar, como disse aqui com esse julgamento cabeleireira da Débora, lógico, que poderia diminuir a pena para algo mais razoável. E vamos olhar para frente, né? São 2 anos ainda que teremos longos. A turma tá querendo te pegar também. Vamos falar a verdade aí. Você tem medo de chegar até você, tem pano para manga, para uma possível cassação sua? Bem, tentaram cassar meu mandato, sim, né? Sim. Com uma acusação que era absolutamente falsa. Sim. Não tinha nenhuma procedência, o direito estava do nosso lado, mas ficou toda aquela ameaça um bom tempo, né, em cima da nossa cabeça, e a gente conseguiu a vitória tanto lá no Tribunal do Paraná, como também no TSE lá em Brasília. O direito sempre teve do nosso lado, mas evidentemente também houve a necessidade de uma construção política, porque haviam os perseguidores políticos, né, que buscavam influenciar indevidamente os tribunais acabaram não se influenciando nesse caso. Vejo assim um risco ao meu mandato
fato, a gente tem que defender que o país vá para uma pacificação, né? O que a gente tem hoje também, que a gente está vendo, né, é essa escalada do crime organizado, essa escalada do crime violento que acontece em todo lugar. Sim. Ataque à delegacia para resgatar líder de crime organizado. Eu sou ameaçado, né? Você perguntou da cassação, sim. Mas eu sou ameaçado pelo PCC, uma retaliação ao trabalho que a gente fez lá no Ministério da Justiça. Gostou dessa entrevista? Deixe seu comentário, clica nesse like aí e ative o sininho para receber todas as informações em primeira mão aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo!